Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma correção da nossa série de exercícios que trata sobre orçamento. Esse exercício é o de número 4. Vamos a ele. Orçamento pessoal e familiar. Agora nós vamos conhecer os passos para a realização de um bom orçamento, né? Digo bom porque já foi testado, já foi, digamos, ensaiado. Então, ele funciona desde que você alimente, né, com as informações corretas e tenha a prática, né, de colocar as receitas, as despesas e monitorar isso diariamente, tá bom? E vamos falar também um pouco de investimentos. Quais são os passos para um bom orçamento? Bom, separei aqui o item da nossa apresentação. Aqui, no primeiro passo, e essencial, é estabelecer objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, tá? Metas essas claras que devem motivar, como a gente está tratando de orçamento pessoal e familiar. Aqui eu coloquei família, mas pode ser aplicado o orçamento em todos os âmbitos, né? Pode ser aplicado na empresa, pode ser aplicado pessoalmente, né? Em qualquer circunstância onde envolva, né, a questão financeira. Então, no orçamento, vocês já sabem que é o equilíbrio, né, entre receita e despesa, o cálculo lá da receita menos a despesa, que vai gerar ali um valor, e esse valor, claro, deve ser positivo, né? No mínimo aí equilibrado, receita com despesa. Mas o ideal é que receita supere sempre as despesas, né? Esse é um passo do orçamento doméstico que realmente dá o norte, né, para o planejamento. Para fazer isso, estabeleça metas que atendam às necessidades de cada um dos integrantes da família. Então, pense sempre em curto, médio e longo prazo, né? Então, é interessante que antes de se elaborar um bom orçamento, é necessário que tenha-se em mente o que vai se fazer, né, com o futuro, no futuro, com relação a essa reserva financeira, esse investimento no futuro, enfim, o que, entre aspas, sobrar de dinheiro para o futuro. Então, na realidade, nós tratamos tecnicamente como investimentos, né? Então, quando se trata de investimento, a gente vamos obter no futuro retorno. Então, o primeiro passo é estabelecer objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, tá bom? Exemplos de metas de curto e médio e longo prazo. Nós temos aí de curto prazo, de 1 a 2 anos, né? Guardar dinheiro para fazer uma viagem, por exemplo, em família. De médio prazo, de 3 a 5 anos, trocar de carro, ingressar numa faculdade, para os filhos ou para você mesmo. Voltar a estudar, no caso de pai e mãe, sair do aluguel. Só que, lembrando que isso aqui não passa de exemplos, tá bom? Então isso aí é relativo individualmente, né? Meta de longo prazo, nós temos aí de 6 a 10 anos, guardar dinheiro. Aí no caso aqui, no curto prazo, seria uma viagem nacional, né? Na longo prazo, por ser um pouco mais caro, a diferença cambial dólar real torna-se um pouco mais oneroso, né? Um pouco mais. Então, que tal colocar para longo prazo, né? Terminar de pagar o financiamento da casa para quem está financiando, concluir os estudos, fazer uma segunda lua de mel no caso do pai e mãe, né? Então, é bom, né? Passo 2. Anote todas as receitas e todas as despesas, em seguida some. Esse some não é de sair de sumir não, tá? É de somar, calcular, tá? Em seguida, o que é necessário nessa etapa?
listar o que é receita e o que é despesa, tá? Nós já vimos os 3 níveis de despesa, né? Despesas fixas, variáveis e descartáveis. Nós já vimos também o que é receita. Então, separa cada caixinha no seu lugar e depois faça a conta, né? Soma lá cada um. Receita, quanto deu de receita? Despesas fixas, quanto deu no final de despesas fixas? Despesas variáveis, despesas descartáveis, tá bom? Terceiro e crucial passo é análise. Eu coloquei logo cortar despesas descartáveis e reduzir despesas variáveis. Nós sabemos que despesas descartáveis são aquelas que não vai te fazer falta por um período curto, até longo prazo também não vai te fazer falta. É descartável. Despesa variável é aquela que você vai ter todo mês, porém você pode ali reduzir, né? Então você pode ajustar, né? De acordo com o que foi planejado para o seu orçamento, tá bom? Então, na realidade, esse momento aqui é de avaliação para ver como é que está, entre aspas, a saúde financeira do seu bolso, né? Então, foco na meta, né? Então, é interessante que se tenha foco na meta, tá? É bom adicionar aqui também um quarto passo que nós chamamos de disciplina, tá? Fez o primeiro, qual é o primeiro passo? Objetivos e metas. Segundo passo, fazer ali a estratificação e somatório das receitas e despesas. E depois fazer o combinado, receita menos despesa. O resultado disso, você tem que estar alinhado com aquilo que você foi planejado. Terceiro passo é a análise. Fazer uma análise ali no final do mês do que deve se mexer, mexe na variável, tirar descartável ali. Então, fazer com que essa engrenagem gire todo mês. Todo mês. Nós chamamos isso de disciplina, tá? Então, vamos adicionar em um quarto passo. Então, vamos repetir. Primeiro passo, traçar metas e objetivos. Segundo passo é a separação, né? Listar receitas, todas as despesas e fazer ali o cálculo, né? Matemática. Então, e terceiro passo, análise, né? Primeiro, objetivos do método. Segundo, listar receitas e despesas, fazer o somatório. Terceiro, análise, fazer a análise com calma no final do mês, de preferência se for familiar, junto com toda a equipe da família. Quarto, último passo é fazer isso todo mês, todo bimestre, todo semestre, todo ano, tá bom? Então vamos para o que é investimento, hein? O que é investimento? Investimento é a aplicação de algum tipo de recurso financeiro com a expectativa de receber algum retorno futuro. Olha, turma, muito se fala que investimento é comprar um carro, investimento é, enfim, família, né? Investir no filho. Vamos falar tecnicamente sobre investimentos. Investimento, na realidade, é a aplicação de algum recurso que vai lhe dar algum retorno futuro. Mas retorno é uma expectativa, tá? Uma expectativa dependendo ali do tipo de investimento que você for fazer. Porque existe as volatilidades do mercado voltado para as rendas variáveis, né? Então, se existe uma variabilidade, existe o risco também de tomar ali um prejuízo, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, aplicada compensada, inclusive a perda de uso desse recurso durante o período de aplicação. Então, tem aí, ao longo do tempo, que nós chamamos de juros ou lucro, né? Lucros lá na empresa, né? Você tá ali, aplicou um dinheiro na tua organização, você virou empreendedor, você no final do mês, no final do ano, obter lucros. Se você investe apenas financeiramente, você coloca lá na bolsa de valores ou então lá no Tesouro Direto, renda fixa, você cria-se uma expectativa para ter juros, né, em cima. Coloquei aqui a imagem da B3, da Bolsa Brasileira. Antigamente se chamava
BMF, né, Bovespa, agora é B3, né, Brasil Bolsa Balcão, é onde se negocia os papéis de mercado, né? Então, oficialmente nós temos a B3. A próxima questão é poupança. Antes de explicar o que é poupança, quem ainda está poupando em poupança, olha, a taxa Selic 2%, né? Se a taxa Selic está 2%, o rendimento da poupança ela é 75% da taxa Selic, né? Então, digamos aí que se 2% é a Selic e já tivemos histórico de inflação 3, 4 ali no passado, mas um pouco mais distante, 13, 12%. A inflação, meus queridos, está, ou índice de preço do consumidor amplo, o famoso IPCA, supera as expectativas de retorno da poupança em alguns momentos da nossa história. Então é importante a gente realmente sentar e fazer o cálculo, né? O que é rentável? Hoje a Selic não é mais atrativa. Então, se ela não é atrativa, a poupança está indexada a ela, ou seja, é menor ainda do que o referencial Selic. Hoje não recomendo investimentos, vou colocar aí mais aspas, em poupança, tá? Poupança tem a sua vantagem, não tem tributação do imposto de renda, tem a questão da liquidez, que você mexe a qualquer momento, mas hoje nós temos outros papéis ali de renda fixa que são muito próximos, né? Tem alguns bancos que já estão trabalhando com a rentabilidade dentro da tua própria conta, né? Da tua própria corrente ali, não é exatamente corrente, eles chamam de conta pagamento, mas dentro ali da tua movimentação financeira, ele gera assim, um juros que supera facilmente a poupança, né? Que aí é indexado a CDI, né? Que tem o referencial CDI, o crédito de depósito interbancários, né? Então tem outras opções mais atrativas, moderadas, seguras, melhores do que a poupança, tá? No nosso próximo exercício tem algumas pesquisas que eu coloquei para vocês estarem mais se aprofundando um pouquinho mais nesse assunto que é o mercado financeiro e investimentos, tá bom? Mas vamos voltar à poupança, que eu tenho que explicar para vocês que é poupança. Poupança em economia é a parte da renda da população que não é gasta, não tem consumo, né? Essa parcela, quando depositada nas instituições financeiras, ela é emprestada às empresas que investem, investimento, né? Ou ao governo, que utiliza para cobrir eventuais déficits das contas públicas. Ou seja, quem sai ganhando mais com a tua poupança, meu querido, são os bancos, são as empresas, é o governo, tá? Então é importante que você saiba tratar com carinho o teu dinheiro. Hoje, poupança não é um caminho para investimento. Hoje eu não consigo nem me arriscar a dizer que poupança é investimento. Aí é do ponto de vista de conhecer um pouco mais sobre o mundo financeiro. Então, se vocês procuram um pouco mais de retorno e tem ali um certo conservadorismo, um receio, procure lá outros os títulos públicos, tem as rendas fixas, os fundos imobiliários. O fundo imobiliário, apesar de ser variável, tem um comportamento muito parecido com alguns fundos, né? Não são todos. Tem um comportamento muito parecido com renda fixa. Então, o importante nesse meio é ter um pouco mais de informação, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Finalizamos aí mais uma correção de exercício de orçamento.
Deus abençoe a todos e até a próxima.